Olá, bom dia! Pode chegar, você é muito bem-vindo. Nós estamos agora ao vivo, são 8 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos começar o dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Vamos aos destaques. Rosa Weber toma posse hoje na presidência do STF. Casa de repouso na zona leste de São Paulo, onde o incêndio vitimou 6 idosos, não tem licença de funcionamento. Nos destaques internacionais, corpo de Elizabeth II chega a Hollywood House, a residência oficial da família real na Escócia. E falamos também sobre as homenagens que marcaram os 21 anos dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Tudo isso a partir de agora. A ministra Rosa Weber assume hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia está prevista para acontecer nesta tarde e deve contar com representantes dos 3 poderes. Rosa Weber, de 73 anos, assume a presidência do Supremo Tribunal com um mandato mais curto. Como vai completar 75 anos em outubro de 2023, Rosa Weber vai ficar pouco mais de um ano no cargo, até se aposentar compulsoriamente. Ela vai suceder Luiz Fux, que esteve à frente da corte nos últimos 2 anos, e vai ter Roberto Barroso como vice. A cerimônia de posse tem 1.300 convidados, sendo que 350 deles devem acompanhar do plenário do Supremo. Os demais convidados estarão em salões próximos ou vão acompanhar pela internet. Entre os convidados estão chefes de poder, presidentes dos tribunais superiores e integrantes, os candidatos à presidência e parlamentares. Weber tomou posse como ministra do Supremo Tribunal Federal em 19 de dezembro de 2011. Em 10 de setembro de 2020, foi empossada como vice-presidente da Corte e do Conselho Nacional de Justiça. Ela vai ser a 3ª mulher a presidir a Corte, depois de Ellen Grace e Carmen Lúcia. Um incêndio em uma casa de repouso da zona leste de São Paulo deixou ao menos 6 mortos. A casa de repouso, que fica no bairro de São Mateus, pegou fogo na madrugada do sábado. Os bombeiros foram informados da ocorrência somente por volta das 7 da manhã do dia seguinte, quando o fogo já estava extinto. Foram encontradas 8 vítimas no local, segundo a corporação. 5 idosos e uma cuidadora morreram. 2 mulheres foram resgatadas e encaminhadas ao pronto-socorro de Sapopemba, também em São Paulo. O Corpo de Bombeiros informou que o local não tinha alvará para funcionar como casa de repouso. E um desabamento de marquise deixou ao menos 4 mortos e 6 feridos na zona da mata de Pernambuco. No momento do desabamento, acontecia um desfile cívico para comemorar os 94 anos de emancipação do município de Aliança. A rua estava lotada de pessoas que acompanhavam a festa. Os feridos foram socorridos pelo SAMU. A prefeitura cancelou as festividades que estavam programadas e a cidade está em luto oficial. E agora vamos de destaque internacional. O caixão de Elizabeth II deixou neste domingo o castelo escocês de Balmoral e foi para a capital Edimburgo em uma viagem que durou cerca de 6 horas. O cortejo marcou o início de uma viagem que permitirá aos britânicos se despedir da sua rainha. O ponto final do trajeto foi o palácio de Hollywood House, onde o corpo da monarca passou a noite. O caixão de Elizabeth II fez sua última viagem na Escócia. Neste domingo, deixou o castelo escocês de Balmoral, onde a rainha morreu na quinta-feira aos 96 anos. O destino foi Edimburgo, no início de uma viagem que permitirá aos britânicos se despedir da soberana. O carro funerário preto passou pelo portal do castelo depois das 10 horas, com o caixão de carvalho coberto com a bandeira real escocesa. Milhares de pessoas assistiram ao cortejo fúnebre. O caixão chegou por volta das 16 horas pelo horário local, 12 horas em Brasília, a capital escocesa, onde vai permanecer até terça-feira, quando um avião o transportará para Londres. Na capital britânica, o caixão será transportado em procissão do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, na quarta-feira, para despedidas dos britânicos. O funeral de Estado será no dia 19 de setembro. Jair Bolsonaro anunciou ontem que irá participar do funeral da Rainha Elizabeth II, marcado para o dia 19 de setembro. A presença do presidente foi confirmada pelo chanceler Carlos França.
Segundo ele, o convite chegou na noite desse sábado e já na manhã do domingo, Bolsonaro mandou confirmar a sua presença. O ministro das Relações Exteriores informou que a comitiva brasileira deve partir rumo a Londres no próximo sábado. Da capital inglesa, Bolsonaro seguirá direto para Nova York para a Assembleia Geral da ONU. E o rei Charles III tem hoje uma agenda intensa, que inclui participação nas despedidas da Rainha Elizabeth e também reuniões com autoridades do Reino Unido. God save the king. O rei Charles III tem uma audiência agendada com a primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon em Holyrood House e também uma reunião com o presidente do parlamento do país ao longo do dia. Depois, irá para a Casa Legislativa receber homenagens. À noite, por volta das 19 horas, 15 horas, no horário de Brasília, o rei e sua família farão uma vigília junto ao corpo da rainha. O rei Charles III foi proclamado rei no fim de semana, em cerimônias públicas realizadas na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. As proclamações públicas são cerimônias tradicionais que anunciam a ascensão do novo monarca. Agora pela manhã, o rei Charles III está na Escócia para dar sequência na série de despedidas à rainha Elizabeth II. Ele e sua esposa, a rainha consorte Camilla Parker Bowles, são aguardados no palácio de Holyrood House, onde está o corpo da rainha. Antes, o monarca esteve no parlamento britânico, onde fez um discurso e mencionou Shakespeare e falou também sobre a relação com Elizabeth. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere as homenagens que marcaram os 21 anos dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília e voltamos com destaque internacional. Neste domingo, a tragédia do 11 de setembro completou 21 anos e o dia foi de homenagens por todo o país às vítimas do atentado que mudou os rumos da história americana. Vamos conferir. No 21º aniversário dos ataques do 11 de setembro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prestou homenagens às vítimas do atentado terrorista. Em um domingo chuvoso, o líder americano participou de uma cerimônia em frente ao Pentágono, onde exaltou os extraordinários americanos que deram suas vidas em um dos dias mais sombrios da nação, quando quase 3.000 pessoas morreram. No dia 11 de setembro de 2001, um grupo de terroristas da Al-Qaeda desviou 3 aviões e os direcionou contra o World Trade Center em Nova York e o Pentágono na Virgínia, além de uma outra aeronave que caiu em um campo aberto em Shakesville, na Pensilvânia, após a revolta dos passageiros. Ao lembrar o acidente, Biden disse que o que foi destruído nós reparamos, o que foi ameaçado nós fortalecemos. O presidente ainda prometeu continuar combatendo o terrorismo no país e relembrou a recente morte do líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, que aconteceu em agosto em um ataque com drone em Cabul. A vice-presidente Kamala Harris participou de um ato em Nova York, onde uma multidão se reuniu perto do Museu e Memorial em Manhattan e ficou em silêncio por alguns minutos. Às 8 horas e 46 minutos e 9 horas e 3 minutos locais. Esses foram os horários exatos em que 2 aviões sequestrados por comandos islâmicos colidiram com as torres norte e sul do World Trade Center, que desmoronaram em um dilúvio de aço e poeira. 20 anos após os atentados, as mudanças que os ataques trouxeram à vida dos norte-americanos ainda repercutem nas linhas políticas e demográficas. Uma nova pesquisa descobriu que 57% dos cidadãos do país dizem que os ataques impactaram a maneira como vivem suas vidas hoje. E 68% dizem que os ataques tiveram impacto sobre os direitos e liberdades individuais nos Estados Unidos. E o exército ucraniano afirmou ter expulsado tropas russas de vários pontos estratégicos no leste do país.
Este mapa da região ucraniana de Kharkiv, apresentado pelo Ministério da Defesa russo, mostra uma grande retirada do exército russo da região, foco de uma grande contraofensiva ucraniana. Já o governo da Ucrânia afirmou neste domingo ter expulsado tropas russas de vários pontos estratégicos no leste do país. O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladov, destacou neste domingo que milhares de pessoas fugiram da região de Kharkiv para a Rússia em 24 horas. Belgorod faz fronteira com a Ucrânia. Desde sábado, o governo em Kiev relatou ganhos territoriais significativos contra o exército russo no leste. Essas imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa russo mostram jatos lançando ataques aéreos, supostamente contra um alvo ucraniano na região de Kharkiv. O sul da Ucrânia é outro grande foco do conflito no momento. Na região fica a usina nuclear de Zaporizhia. Os bombardeios das últimas semanas, pelos quais Kiev e Moscou se acusam mutuamente, provocaram temores de um desastre nuclear na maior usina da Europa. Neste domingo, a operadora ucraniana de energia atômica disse que o último reator ativo na usina de Zaporizhia, controlada pela Rússia, foi desconectado da rede elétrica por razões de segurança. A Energoatom anunciou que o reator número 6 foi desconectado da rede elétrica. Também informou que estão em andamento os preparativos para seu resfriamento. E agora vamos de previsão do tempo, porque o sobe e desce das temperaturas deve continuar nessa semana no centro-sul do país. Haja saúde! No sul e no sudeste, amanhã desta segunda-feira ainda será fria, até com possibilidade de chuva em várias regiões. Mas o tempo deve melhorar aos poucos ao longo do dia. Então vamos conferir como ficará o tempo hoje em algumas cidades. A gente começa falando de Curitiba, que já amanheceu com chuva em vários locais. A previsão é de que o tempo fique encoberto e preguiçoso durante boa parte do dia. A máxima prevista para hoje na capital é de apenas 14 graus. Em Vitória, capital do Espírito Santo, o tempo deve ficar encoberto agora pela manhã, mas a expectativa é de que o sol apareça ao longo do dia. A máxima é de 28 graus. E para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos conferir como está o tempo aqui em cima, no céu do nosso centro da cidade. Olha só, por aqui o tempo segue fechado, inclusive garoou pela manhã em alguns pontos da cidade. Apesar da quantidade de nuvens, olha só, o sol deve aparecer em alguns momentos e a temperatura vai aumentar sim. Máxima por aqui deve chegar aos 24 graus. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. Uma ótima segunda-feira para você.